O cara tava na corrida, coisa linda de ver. Bom, né, tem ainda 4 minutos para a turma entrar. E aí, Rafa, tá no trânsito aí, meu filho? Aham. Tô indo dar uma aula. Ah, Vamos maravilha. assistir enquanto dá. Não, eu botei para gravar, Rafa. Fica tranquilo, vai estar. Ah, Depois a beleza. gente Se eu edita. não conseguir assistir, depois eu assisto. Não, esse aqui vai, esse agora, a partir de agora a coisa vai ficar mais profissional. Semana que vem, os bichos vão se apavorar, meu, que vai ter de novidade nessa live aí. Ah, é bom, é bom. Não, eu fui atrás de uma assessoria de podcast e tal. Até amanhã eu tenho que conversar com o Rodrigo sobre isso. Contigo também, Rafa, na real. E tu, Ah, Tiagão, tudo certo aí? Tudo certo. Ficou bem do treino de hoje de manhã? Fiquei. E aí, Vicente, tudo bom? E aí? Ah, tem que avisar quando vai entrar, sim. O cara tá em casa doente, né? Dá nisso aí, né? O cara tá doente. Pegou uma gripezinha. É melhor a gente então fazer menção. Nada de menções aí, né? Pegou uma gripezinha. Ai. Não, o Ainda bem que treino tem um histórico de atleta. tem. Ainda bem. O treininho, o seu Cleimar hoje tirou o couro da turma. Meu Jesus, tu tá louco. Hoje eu pensei assim, né? Lá no 7º tiro de mil, eu pensei, será que eu vou terminar com 1 minuto de intervalo? 1 minuto não dá nem pro cara respirar direito. Quando eu terminei, meu Deus, eu pensei, né? Tá, é isso aí, deu certo. Tu tá com 2 plataformas, Vicente, aqui? Não, tô com uma só. Achei que tivesse mais de uma aqui. Não, tá beleza. Mais 1 minutinho aí, a galera vai entrando, né? Aos pouquitos, né? É uma coisa que nós temos que vai acontecer, Marcelo. Tá? Isso aqui é um pilotão que eu estou fazendo, já vai fazer aí uns 2 meses. Para ver como é que é a aderência da galera. A galera tá indo bem, gosta da informação, mas assim, eu acabei recebendo. Assim, o pessoal veio conversar comigo e vamos profissionalizar esse negócio. Então, assim, eu fiz uma pesquisa, qual é o melhor horário? Deu às 19 horas, mas o melhor mesmo seria às 20, às 21, que aí a galera já está mais em casa, tranquilo. Então, possivelmente esse horário vai mudar. E nós vamos ter umas novidades importantes agora a partir da próxima live, né, das próximas, que vai ter um estúdio virtual bem importante, nos auxiliando por trás, e que vai fazer com que essa live venha atingir grupos maiores de pessoas. Então, assim, ela vai ser jogada para o Twitter, vai ser jogada X agora, eles chamam X, né? Enfim, Instagram, e outras plataformas, YouTube, Google. Então, vai ter um alcance maior, assim, né? Então, por isso que eu sempre quando eu convido, assim, eu convido pessoas, assim, que vão agregar informação importante, né? E que eu sei, assim, e que eu confio, que eu sei que vai trazer boa informação, né? Não vai se basear no achismo nem nada. Mas é isso aí. Aqui, deixa eu ver, o Rossano pediu para participar. Legal, um pontapé inicial aí, né? Tem bastante. É um projeto com bastante possibilidades aí, né? Bem interessante. Não, eu já tinha vontade de fazer isso há um tempo, né? Mas, assim, sempre faltava tempo e tal. Aí eu falei, tem que dar o start desse negócio, senão não vou fazer nunca. E agora tá indo e tô com um auxílio bom. Muito bem. Eu costumo começar às 9 horas, já são às 19 horas, são 19h01, então eu vou fazer a abertura da live para poder te passar a palavra, Marcelo. E o pessoal que for entrando, eu estou aqui controlando, eu vou autorizando. Então, boa noite a todos, bem-vindos a mais um talk da Companhia dos Cavalos. Hoje o assunto é um assunto que eu entendo como pertinente a todos, que é entender como é que é o uso adequado, né, do foam rolling ou foam roller, enfim, o nome pouco importa, mas é aquele rolo de espuma que provavelmente todos têm em casa. Eu estou olhando para os meus aqui parados em cima do meu armário, então ali eventualmente eu uso, né?
E quem vai trazer essas informações para nós hoje é o meu grande amigo, eu considero hoje um grande amigo, um colega fenomenal, que é o Marcelo Ganzel, candelariense, lá da terra da minha mãe, então é gente boa, tá? O Marcelo, pessoal, então ele está fazendo o seu doutorado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fomos colegas até pouco tempo atrás, né? Ele é mestre, né, desde 2019 pela Universidade Federal de Santa Maria, tem especialização em Ciências do Treinamento de Força, né, pela Universidade Federal de São Carlos, lá em São Paulo, é bacharel em Educação Física, né, pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Eu tive a oportunidade de, agora, recentemente, estar lá dando uma aula para ele. Uma universidade com uma estrutura fantástica, sensacional. Tá? E está ainda com uma graduação, né, fazendo uma graduação em fisioterapia. Tá? O Marcelo, ele pertence, faz parte, ele é do grupo permanente, do grupo de pesquisa do GPBIC, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ali da EZFID, né, onde ele, então, trabalha nas áreas de biomecânica e cinesiologia, que é uma área muito importante para todos os esportes. Eu não daria para dizer, para esse é melhor, não, para todos os esportes. Mas para nós, a área do endurance, então, não tenha nem... não vamos nem entrar no mérito. É bom. Marcelo, seja bem-vindo, fique à vontade, o tempo é teu. Primeiro, te agradecer, né, Quevedo, pelo convite. É sempre uma honra, né, atender um convite de um amigo aí. E vai ser um prazer falar um pouquinho sobre esse tema, né, que a gente tem estudado já há algum tempinho no nosso grupo. Espero que possa contribuir com vocês, né, de alguma forma, né. Então, fico aberto a qualquer questionamento também durante a minha fala, fiquem bem à vontade, se quiserem me interromper, quiserem tirar dúvida, bem tranquilo, tá? Sem muita cerimônia também da minha parte. Tá, pessoal? Então, vamos ver o que é esse foam rolling aí, né? Que o pessoal fala bastante, o pessoal vê nas academias, centro de treinamento, a gente tem em casa, né? O que é essa ferramenta, né? Essa técnica aí? Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo ver minha tela? Super Sim? bem, super Beleza. bem. Tá. Então, a gente vai passar por alguns tópicos aqui dessa apresentação, né? Vou fazer uma breve introdução sobre o foam rolling, o que é, para que se usa, para que ele serve, né? Vamos ver um pouquinho sobre as evidências do uso dessa técnica e algumas limitações e também perspectivas futuras que a gente vê na literatura, tá? Então, eu deixo essa questão para vocês, assim, pensarem, né? O que é o foam rolling? A gente escuta falar, outros termos também bem conhecidos são autoliberação miofascial ou foam roller, né, que a gente também usa, que na verdade é um termo que se refere ao instrumento e não à técnica, né? A gente vai ver logo também sobre isso. Mas o que ele faz? Quando que eu posso usar? Será que vale a pena eu usar? Qual o custo-benefício disso, né? Será que tem algum efeito mesmo? Então, para vocês irem pensando nessas questões aí. Então, Marcelo, pessoal, rapidamente, só vou te pode interromper falar. por 30 segundos. Quero te apresentar o Cleimar Rodrigo Tomazelli, ele é o diretor esportivo da nossa assessoria, ele está ao vivo aqui conosco. Tá? Legal. Rodrigo, esse é o Marcelo, então, o nosso palestrante de hoje. Prazer, Rodrigo. Muito bom. Então tá, pessoal. Então, o foam rolling, ele é uma técnica de automassagem. Nada mais é do que uma técnica que a gente aplica uma massagem em uma região de interesse com o peso do próprio corpo, né? Pode ser aplicado com um movimento de rolamento. Em alguns casos, existe também o rolo vibratório, que a pessoa pode simplesmente parar em cima desse instrumento e deixar a vibração fazer a massagem, né? Mas é um rolo de espuma, que o rolo a gente chama ele, né? A tradução, o inglês é foam roller. Então, quando a gente executa essa técnica com o foam roller, a gente faz um foam rolling, né? Então, a técnica ideal o nome ideal seria o foam rolling. Essa técnica, ela é muito encontrada na literatura e também o próprio ambiente clínico, ambiente prático, escreve muito ela como uma técnica de autoliberação miofascial, como se ela pudesse ter o potencial de mexer em estruturas mais profundas do nosso sistema músculo-esquelético, mexendo com tecidos conjuntivos, né, o tecido facial, o músculo, enfim. Então, e inclusive
esse efeito, esse suposto efeito de liberação miofascial, normalmente é usado para justificar o uso dessa técnica no dia a dia, né? Então, quando a gente olha para essa técnica, a gente vê que ela é uma técnica tanto utilizada na reabilitação, né, com o objetivo de tratar disfunções miofasciais, restabelecer a amplitude de movimento articular, flexibilidade, né? E no treinamento físico, ela é uma técnica usada no aquecimento, né? Com talvez alguns, com o objetivo de, quem sabe, melhorar algum parâmetro de desempenho, né? Em alguma modalidade, alguma tarefa, por exemplo, o salto vertical, né? Então, tem alguns estudos já avaliando esse efeito. E também no pós-exercício, né? Como uma técnica de recovery, de massagem, que a gente usa para tentar acelerar um pouco a recuperação pós-exercício, ou, quem sabe, reduzir a dor tardia, né, também. Então, normalmente são os objetivos do uso dessa técnica. Mas será que, de fato, o von Hohlin, ele consegue agir em tudo isso mesmo? Normalmente, uma técnica que parece ser bom para tudo, às vezes pode ser que não seja bom para nada, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Então, quando a gente vai para a literatura, a gente vê que não se tem um consenso ainda sobre os efeitos dessa técnica aí, tá? E aí eu pergunto para vocês, né, será que funciona? Será que não funciona? Vão pensando que depois a gente pode discutir um pouquinho no final, tá? Quando a gente olha para a literatura, a partir de 2008 começou a surgir, assim, alguns estudos, né, que nesse caso foi talvez o start do interesse em pesquisar sobre esse tema, embora já existiam vários estudos com massagem e outras técnicas também, né, de automassagem com bastão de bambu, enfim. Mas a partir de 2013 para cá, teve uma crescente que atingiu um platô ali por 2022, mais ou menos ali em 2022, e depois começou a dar uma caída de novo, talvez até em função da pandemia, porque os estudos eles levam tempo para serem publicados, e aí talvez foi um período que não teve tanto estudo também, né? Então, teve essa queda aí no interesse e no número de publicações ao longo desse período. Mas, nos últimos anos, já a partir ali de 2015 para cá, foram surgindo estudos de revisões sistemáticas. Revisões sistemáticas, normalmente, são os estudos de maior peso na nossa pirâmide de nível de evidência, né? Porque normalmente elas sintetizam tudo que tem disponível e, em alguns casos, ainda aplicam um modelo, um tratamento estatístico por meio de uma meta-análise, né? Então, a gente vê que, a partir de 2015, foram surgindo várias revisões sistemáticas investigando diferentes parâmetros de performance, né? Seja na força, desempenho no salto, no sprint, vários parâmetros que poderiam ser importantes no esporte, ou no treinamento também. Também foram surgindo várias revisões investigando os efeitos do uso do von Hohlin, pensando numa estratégia de melhorar a flexibilidade ou a amplitude de movimento articular, né? Por exemplo, pensando num ganho de qualidade de movimento, ou devolver até uma amplitude de movimento que pode estar comprometida por algum motivo, né? E também revisões que investigaram o efeito no pós-exercício, tanto pensando em redução da dor tardia, quanto também na recuperação de parâmetros funcionais, porque depois do exercício, quando a gente está naquela fase de fadiga, de cansaço, a gente tem dor, a gente tem dano muscular, e a gente também tem perdas funcionais, né? Afeta a nossa performance funcional. Então, surgiram revisões também investigando os efeitos do von Hohlin no pós-exercício. E aí, uma das principais que surgiram, a partir ali de 2019, começaram a surgir boas revisões sistemáticas, já com meta-análise, tentando sintetizar esses efeitos, tanto como uma estratégia de aquecimento, como também de recuperação, né? Então, o uso do von Hohlin nas duas situações. E aí eles investigaram os efeitos da técnica na produção de força, na amplitude de movimento, no desempenho no salto, no sprint, né? E o que a gente viu com base nesse estudo? Que quando o von Hohlin ele é executado no aquecimento, ou antes de uma atividade que envolva força, desempenho no salto ou desempenho no sprint, ele não tem efeito. Ele não tem efeito positivo e também não tem negativo. É como se a gente fosse pensar assim, entre fazer e não fazer a técnica, não faz diferença, porque eu não tenho ganhos e também não tenho prejuízo. Então,
talvez como uma ferramenta de ganho de performance, não seja tão interessante. E aí, no pós-exercício, pensando assim na recuperação de parâmetros funcionais, essa revisão também nos mostrou que o foam rolling, se eu aplico ele no final de uma sessão de treino, eu não tenho nenhum ganho adicional ou uma aceleração, né, na recuperação de parâmetros funcionais, como, por exemplo, na força e no desempenho no salto, e também no desempenho no sprint. Então, se eu fizer o foam rolling no final da sessão, eu não vou estar acelerando a recuperação do meu desempenho nesse tipo de tarefa. Então, é a mesma coisa que eu não fazer se eu for pensar nesses objetivos, certo? E aí, então, de uma forma bem sintetizada, o que eles viram em relação aos parâmetros funcionais é que se tu usa o foam rolling antes do exercício ou depois, no final da sessão, ele não vai influenciar em nenhum parâmetro funcional que envolve força e potência. E isso já, pelo menos, assim, se a gente for pensar de não ter um efeito prejudicial, já é ótimo. Porque talvez eu possa ter algum outro tipo de efeito ali que a gente vai ver na sequência. Então, pensando em questões de performance, ok, não prejudica, mas também não potencializa, não influencia, né? E aí, quando a gente vai olhar, de uma forma geral, as várias revisões sistemáticas que foram surgindo, tinha um desfecho, ou dois desfechos, que era comum entre elas a gente identificar um efeito. Um deles era, quando eu aplico o foam rolling no início da sessão, eu posso ter um ganho de amplitude de movimento articular, um ganho de flexibilidade. Isso é positivo, isso é bom, né? E aí, se eu aplico no final da sessão, mesmo que eu não mexa com parâmetros funcionais, eu posso ter uma dor muscular tardia de menor intensidade, o que também é bom, né? Então, eu tenho dois efeitos ali que várias revisões foram mostrando que talvez funcione para isso, né? E aí, só fazendo um link aqui, pensando no alongamento, né? Já tem várias evidências, vários estudos, revisões temáticas, mostrando que talvez o alongamento, quando ele é aplicado antes de uma atividade de produção de força e potência, ele pode ter algum pequeno prejuízo nessa capacidade de produção de força. Ele aumenta a amplitude de movimento, mas ele pode prejudicar a força. Já a automassagem com o foam roller, tu pode ter os mesmos ganhos de amplitude de movimento, mas tu não tem, pelo menos tu não tem prejuízo na produção de força. Então a gente tem ali pelo menos um ponto positivo em relação ao alongamento estático, certo? Então, esses dois desfechos aqui seriam os principais que a gente vê algum potencial efeito do foam rolling na literatura, e isso permanece até hoje, certo? Para explicar esses efeitos, normalmente, assim como a própria massagem, técnicas diferentes de massagem, a gente vê alguns mecanismos que são utilizados para tentar entender o porquê que acontece esse ganho de amplitude de movimento, essa redução na dor tardia, né? Então, a gente vê 4 principais mecanismos. Um deles seria um fator mecânico, né? Mudança da rigidez dos tecidos moles, né? Músculo, fáscia, aponeuroses, talvez até o tendão, não tem evidência ainda, mas entra como tecido mole, né? Teria também fatores neurais, como mudanças na excitabilidade córtico-espinal, né? A capacidade de recrutamento muscular poderia sofrer alguma alteração, alguma modulação, né? Efeitos fisiológicos, como o próprio aumento da circulação sanguínea, o aporte sanguíneo na região de tratamento, aumento da temperatura local, por questão do atrito do rolo com o músculo, com a pele, e também um outro mecanismo que seria relacionado a questões psicológicas, né? Por exemplo, aumento de relaxamento, sensação de bem-estar, e também o efeito placebo, que a gente tem que tomar cuidado, certo? E aí, quando a gente pensa, então, nesse efeito mecânico que, como eu comentei antes, que normalmente é usado para justificar o uso da técnica, né, o efeito da liberação, mudança na rigidez dos tecidos, a gente vê um conflito de resultados, né, não existe um consenso para qualquer tecido que foi avaliado. Por exemplo, para o tecido facial, tem estudos mostrando que aumenta, que não tem alteração ou que até reduz a rigidez, né? Então, a gente vê que não tem um consenso entre esses estudos aí. No músculo,
ao mesmo tempo que a gente tem alguns estudos que não viram mudanças de rigidez, a gente viu também vários estudos que viram redução da rigidez no músculo, especialmente no quadríceps. E aí, quando a gente olha para o tendão, até pouco tempo atrás não tinha nenhum estudo. Agora, 2021 para cá, surgiram os 2 primeiros estudos. O que eles viram? Que um deles, ou na verdade, tem 2 estudos que não viram nenhuma alteração da rigidez no tendão, e um desses estudos, em alguma porção específica do tendão, ele viu uma pequena mudança, uma redução de rigidez, né, que a gente tem que cuidar, porque é só um estudo mostrando isso. Mas já tem algumas evidências hoje, né, que a gente pode discutir um pouquinho sobre esse tecido também. Então, qual que é a ideia? Qual que é a vantagem de talvez mudar o nível de rigidez desses tecidos, diminuir a rigidez do tendão, do músculo, da fáscia, enfim? Se tem uma linha assim de investigação e até a própria prática, né? O próprio uso do foam rolling, ele surgiu com um potencial benefício de, se eu diminuo a rigidez de tecidos que podem talvez otimizar minha produção de força, como os próprios elementos passivos, né? Eu tenho um efeito elástico nesse conjunto, nessa cadeia de músculos, da minha unidade músculo-tendínea como um todo. Então, a gente tem esse mecanismo presente desde a caminhada, na corrida, no salto, né, esse mecanismo elástico. Então, talvez se eu mudar a rigidez, diminuir a rigidez de tecidos elásticos, eles podem, talvez, contribuir mais ainda com o uso dessa energia elástica, né? E talvez eu tenha algum ganho de desempenho, ou quem sabe até algum ganho de economia de energia, né? E aí a gente entra um pouquinho na corrida aqui, só para dar uma pincelada, né? Já que o grupo, aqui acredito que a maioria são corredores, né? Eu sei que vocês também trabalham com triatlo, né? Mas pensando então na corrida, a gente teria talvez um benefício se eu conseguisse diminuir a rigidez desses tecidos. Quem sabe utilizando mais energia elástica e talvez ficando mais econômico, né? Uma corrida mais econômica, tendo um custo metabólico mais baixo, né? Por eu estar sendo mais por eu estar aproveitando uma energia elástica, né, que está potencializando o meu desempenho. Com esse pensamento, então, surgiu um estudo lá em 2018, que eles resolveram investigar, né, o efeito de uma sessão de foam rolling no custo ou no custo metabólico, ou no custo de corrida, né, ou na economia de corrida. E aí eles aplicaram lá 1 minuto de foam rolling em cada grupo muscular no membro inferior, nos 2 lados. Então, deu ali mais ou menos uns 16 minutos de aplicação. E eles queriam ver se teria algum efeito no custo de corrida, né? Se poderia, daqui a pouco, a pessoa ter algum ganho de economia de energia, né? E aí, o resultado que eles encontraram foi que não afeta o custo de corrida, não afeta esse custo metabólico. Então, não tem um efeito de economia de energia na corrida. Então, foi um dos primeiros estudos que começou a trazer, assim, questões mais funcionais. Talvez de corrida seja o único até então. Depois eles começaram a investigar desempenho no salto, em outros parâmetros também. Marcelo, Pode falar. esse estudo ali que tu colocasse, esse estudo aí, o que eles correram? Foi na esteira, foi pista, na rua, mais ou menos o volume, tu tem uma ideia? Eu não conheço o estudo, por isso que eu estou perguntando. Sim, sim. Eu não sei te responder de cabeça agora, mas eu lembro que foi na esteira. Se eu não me engano, foi na esteira. Eu posso passar depois o estudo para vocês, se quem tiver interesse. Eu já vou até baixar ele, que eu já olhei que vou olhar. Não, Só mas por que eu estou Pode... perguntando isso, tá? Uhum. Porque assim, ó, daqui a pouco isso foi feito numa corrida curta, autoselecionada, intensidade autoselecionada, uma corrida muito longa, e o perfil do tipo do voluntário, né, da amostra, pode ser muito heterogênea ou pode ser muito homogênea, né? E a gente sabe, tu tanto quanto eu, que isso vai interferir, né? E obviamente que, claro, a variabilidade biológica do indivíduo, do cara daqui a pouco ter mais fibras do tipo 1 ou do tipo 2, né? Então, mais é essa a minha dúvida. Ok, não tem problema não saber, eu vou buscar ali, mas isso nos interessa, porque nós somos uma assessoria primordialmente, como tu falaste, de corredores de endurance.
Ninguém aqui é corredor de 100 metros, 200 metros de velocidade que usa muita potência e força, mas que usa resistência aeróbica muito grande. E a gente entende que, quando tu fala em economia de movimento, nós, treinadores da assessoria, a gente praticamente, assim, ó, o objetivo final é tu ser econômico do ponto de vista metabólico e conseguir completar a distância que tu está buscando dentro daquele ritmo que tu treinou. Mas foi por isso que eu perguntei isso. É isso aí. Segue o baile. A gente vê várias limitações, e uma delas que a gente entende que é muito importante para a técnica é que o foam rolling, qualquer efeito que ele possa oferecer, ele é volume dependente. E aqui a gente tem só 60 segundos aplicado em cada grupo muscular. Então, por mais que durou ali 16 minutos de aplicação, foi só 60 segundos em cada grupo. Isso é muito pouco, sabe? Então, a gente está vendo aí um efeito que pode ser dependente do volume e também da pressão de aplicação, né? Eu preciso de uma sobrecarga grande, né, da própria carga corporal para poder ter um efeito que talvez, né, poderia ter alguma mudança de rigidez. Até então, a gente tem estudos que mostram redução de rigidez, outros que não, né, que é o meu próximo slide aqui. Só que existem várias limitações. Então, vamos guardar um pouquinho essa discussão para o final, que eu acho que depois vai fazer um pouco mais de sentido. Tranquilo? Posso seguir? Toca a ficha. Beleza. Então, assim, a gente vê na literatura que vários estudos não encontraram mudanças de rigidez, mas que vários também encontraram, né? O que mostra, então, uma falta de consenso, e precisava, então, né, a gente trazer uma evidência maior para tentar sintetizar isso aí e ver se de fato poderia mesmo mudar a rigidez, propriedade mecânica de algum tecido ou desses tecidos em conjunto, né? Que daí talvez poderia explicar algum potencial efeito funcional como a própria economia de corrida, né? Então a gente ainda não sabe, mas que a gente vê que tem essa falta de consenso aí na literatura. O que nos motivou, então, a fazer uma revisão sistemática com meta-análise e ver se, de fato, essa técnica, ela poderia alterar, de fato, algum desfecho relacionado à rigidez dos tecidos, tanto da fáscia quanto do músculo e do tendão, tá? O que a gente viu? Aí, de novo, aquela síntese que eu fiz antes, aqui eu estou dividindo ela por tecido, né? Então, por exemplo, na banda iliotibial, a gente teria um tecido que viu aumento, né, da rigidez, e outros dois que não viram nenhuma alteração. Mas na fáscia tóraco-lombar, na região dorsal, nas nossas costas, a gente tem um estudo aqui, 2 estudos, aliás, que viram uma redução de rigidez de 21% a 57%, na rigidez da fáscia tóraco-lombar, tá? E aí a gente precisa, obviamente, fazer uma análise estatística com esses dados para ver se, de fato, essa mudança é significativa ou não, né? E aí que a gente trouxe essa meta-análise, então. Então, na nossa meta-análise, a gente tem algumas limitações, como o número baixo de estudos, né? Mas a gente pôde fazer com o que tinha disponível até então, né? Então, a gente tem aqui uma meta-análise para rigidez facial, dos 2 estudos que avaliaram a rigidez da face tóraco-lombar, e a gente vê que o foam rolling ele não altera essa rigidez. Mesmo que os estudos encontraram mudanças, reduções, estatisticamente não foi significativo quando a gente agrupou eles numa meta-análise. E aí, obviamente, é o que a gente tem disponível até então. O nível de certeza dessa evidência ele ainda é baixo, né? Então a gente precisa de mais estudos para tentar fortalecer essa evidência, mas até então o que a gente pode afirmar é que não muda a rigidez facial, certo? Para a rigidez muscular, a mesma coisa. Isquiotibiais, por exemplo, a gente não tem tem um estudo aqui que não encontrou alterações, outro estudo que viu uma redução muito pequena de rigidez muscular. No quadríceps, todos os estudos que avaliaram quadríceps viram redução de rigidez muscular, tá? Então, variou de 3% a 24%. Na panturrilha, não tem nenhum estudo até hoje que viu mudança de rigidez. E aí a discussão vai para questões mecânicas, vai para protocolo de aplicação do foam rolling, diferentes volumes, diferentes regiões de tratamento, tipo de ferramenta para medir a rigidez, se é o padrão ouro, se não é. Então, tem várias divergências aí que a gente pode ver por questões metodológicas. O tipo de fibra
se é tipo 1, tipo 2, ali na panturrilha, porque cada grupo muscular desse tem uma predominância do tipo de fibra. Por exemplo, panturrilha, muita fibra do tipo 2, né? Quadríceps, mais ou menos, meio a meio, assim, sabe que isso tem um fator genético importante. Sim. Isso também foi avaliado em algum Não, momento? em nenhum estudo. E tu entende que isso seria importante do ponto de vista fisiológico ou mesmo mecânico? Assim, teria uma interferência ou não? Eu acho que não, ao menos não foi discutido isso ainda até hoje na literatura, mas sim pela questão da quanto que tu aplica de descarga de peso. Uhum. E aí, a gente Era onde eu pensando queria no chegar. posicionamento, o posicionamento de aplicar no quadríceps é diferente da panturrilha. E aí tu tem mudanças de braço de alavanca. O braço de alavanca não é o mesmo. E quanto mais longe no membro inferior ficar o rolo, menor a descarga de peso. Então quer dizer que na panturrilha tem uma sobrecarga muito pequena da nossa carga corporal. E também tem uma coisa que é a nossa tolerância à dor, ao desconforto na hora que a gente está usando. A gente pode modular isso também, pode ser um fator de interferência, né? Sim, a dor é um aspecto importante que a gente pode até discutir sobre a familiaridade. E aí a gente vai ver assim, por exemplo, talvez a dor ela não aconteça nem no local que tu está aplicando, e sim no próprio apoio, nos membros superiores que ficam apoiados no chão. Começa a doer o ombro, começa a doer o punho, começa a cansar todo o membro superior. E às vezes o fato de estar cansando, tá doendo, tu acaba descarregando menos peso, né? Tu começa a apoiar a outra perna, a perna contralateral já no chão, e aí tu já não tem a mesma descarga de peso. Então, se a gente fosse pensar num cenário assim perfeito de aplicação, volume alto, maior pressão possível, com as duas pernas em cima do rolo, mesmo assim tem estudo que fez isso e não encontrou mudança. Impressionante. Segue o baile. Beleza. E aí, quando a gente também analisou de forma estatística esses estudos, os resultados individuais de cada estudo, né, por meio de uma meta-análise, a gente viu que não muda a rigidez muscular, nem na panturrilha e nem no quadríceps. Então, quer dizer que aqueles estudos que apresentaram uma redução de rigidez, quando a gente agrupa eles, a gente tem um resultado que não é significativo. Significa que fazer o rolamento ou não fazer tem o mesmo efeito. Né? Então, a gente vê que, de forma geral, o foam rolling ele não altera a rigidez muscular, nem facial e nem muscular. Né? Mas também, os estudos apresentam limitações, o nível de certeza ou de recomendação ainda é muito baixo. Então, quer dizer que a gente precisa de estudos de melhor qualidade metodológica, de mais estudos, controlando questões importantes que não foram controladas para talvez avançar mais nesse conhecimento. Por exemplo, os estudos que mostram esses efeitos, grande parte deles não tem uma condição controle. É um efeito só do pré e pós. Então, a gente não pode afirmar que se, por exemplo, a própria técnica de avaliar a rigidez pode fazer com que a rigidez mude. Né? Então, é um fator que também tem que ser controlado. Seguindo, então, concluindo o que a gente viu nesse estudo, a gente viu que o foam rolling não altera a rigidez dos tecidos miofaciais, nem no tecido facial e nem no muscular, né, que é o que tinha disponível até então. Então, se a gente for pensar nos ganhos funcionais, como o aumento da amplitude de movimento articular, a gente não pode atribuir esse aumento por mudanças de rigidez dos tecidos. Talvez tenha algum outro fator aí no meio. Pode ser o fator fisiológico, pode ser o fator neural, não sei. Né? A gente não conseguiu ainda confirmar qual que é o mecanismo responsável, mas as mudanças de rigidez parecem não ter relação com isso aí. Então, a nossa revisão ela fortaleceu essas evidências, né? Mostrando que o foam rolling ele não pode ser usado ou ser chamado de uma técnica de liberação miofascial, porque é um mecanismo que a gente não consegue visualizar, a gente não consegue encontrar evidência para justificar esse termo, né? Então, o melhor termo seria automassagem ou o próprio foam rolling, né? Seguindo, então, né? Então, quer dizer que o foam rolling não libera nada? Ao que tudo indica, sim, né? Então, a gente pode afirmar que até o que a gente sabe, onde a gente sabe, ele não libera nenhum tecido como a gente imaginava que pudesse acontecer. Só tem que ter um cuidado, né? Como todo estudo tem suas limitações, o nosso, até então, a gente tinha na literatura um pequeno número de estudos avaliando rigidez de cada tecido. Vários deles não tinham uma condição controle,
para afirmar que o efeito de fato foi provocado pelo uso da técnica, né? Então a gente precisa ter uma condição controle. A qualidade metodológica desses estudos, ou da grande maioria, era baixa, então eles têm várias limitações metodológicas importantes, e o nível de certeza dessas evidências, ele ainda é muito baixo, ele não pode, a gente não pode garantir, né, com total certeza que a rigidez não pode ser alterada. A gente precisa de mais qualidade para conseguir chegar nesse conhecimento aí, certo? O que a gente encontra de diferenças entre esses estudos que nos limitam a avançar mais no conhecimento? Diferentes protocolos de aplicação, que variam desde tempo ou número de séries de aplicações, né, do von Honig. A descarga de peso ou a pressão que está sendo aplicada nos tecidos varia, especialmente de cada grupo muscular, de um para o outro. A velocidade de aplicação da técnica, se eu aplico muito rápido, eu tenho uma maior frequência de rolamento, então eu estou aplicando mais vezes aquele rolo, né? Então a gente vê estudos usando velocidades diferentes. Diferentes locais de aplicações, né? Então a gente vê alguns estudos que aplicaram na panturrilha, outro na posterior da coxa, outros no quadríceps. Então a gente tem poucos estudos em cada grupo muscular. Ferramentas de avaliações. A gente tem técnicas que avaliam a rigidez de forma bem equivocada, né, especialmente alguns que mostram que teve redução, enquanto que o padrão ouro, né, tem a maioria dos estudos que usaram o padrão ouro, que seria a ultrassonografia por elastografia, a maioria desses estudos mostraram não ter alteração de rigidez. Né, então a gente tem que ter muito cuidado aí. Então, talvez, se os efeitos mecânicos não existem, não diminui a rigidez, talvez os efeitos do Van Holen possam ser neurais. Alguma coisa tem que explicar esse aumento de amplitude de movimento, essa redução da dor, né? Então, a gente explora um pouquinho os mecanismos neurais. E aí, o nosso grupo teve uma segunda revisão, que foi o TCC do Matheus, qual eu orientei lá em Santa Maria, que a gente queria entender, então, né, se o Van Holen e outras técnicas de automassagem poderiam ter alguma mudança, alguma resposta neuromuscular. Se poderia ter algum efeito na dor, por exemplo. Né? E aí o que a gente encontrou foi que existem poucos estudos, mas para isquiotibiais, o único estudo que avaliou esse efeito na percepção de dor mostrou que não teve alteração. No quadríceps, a gente teve 4 estudos e todos eles mostraram que melhorava, ou melhor, que aumentava o limiar de percepção de dor. O que significa? A pessoa precisava de um nível X de pressão para sentir aquela dor inicial, né? Depois que ela faz o Van Holen, ela precisaria de uma pressão ainda maior para conseguir chegar naquele limiar. Então, quer dizer que ela modulou a dor e ela está tendo uma dor, uma percepção reduzida da dor, aumentou o limiar de percepção. Então, no quadríceps, a gente percebeu esse efeito aí na dor. Aí, quando a gente analisou de forma estatística, com a meta-análise, a gente viu que existia um efeito moderado, né, com um alto nível de recomendação dessa evidência, para a redução da percepção de dor no quadríceps. Então, significa que, se eu aplico a técnica sem falar em exercício depois, ou como estratégia de aquecimento, só o Van Holen, se eu aplicar no meu quadríceps, eu vou ter um aumento do meu limiar de dor. Eu vou precisar de uma pressão maior para depois sentir o mesmo nível de dor que eu sentia no início. Basicamente é isso que a gente entende. E aí, outro parâmetro também neuromuscular, que seria a ativação muscular, né? A gente tem poucos estudos, se eu não me engano, são 10. A grande maioria mostrou não ter alteração de ativação muscular depois que eu aplico o Van Holen, mas com exceção de um único estudo que viu que não tinha efeito no quadríceps com uma contração muito forte, uma contração muscular de alta intensidade, mas que numa contração de baixa intensidade ele viu uma mudança, né, uma redução na atividade muscular ali em torno de 15%, né, uma contração de baixa intensidade, 10% do máximo. Então é uma pequena evidência que mostra que talvez possa ter alguma modulação neuromuscular aí. E aí sim, como tu comentou antes, Quevedo, talvez aqui estaria atingindo fibras lentas de baixo limiar de recrutamento, com menor diâmetro, né? Então aqui talvez elas poderiam sofrer um pouquinho mais esse efeito aí da massagem. Ao contrário, né, de uma intensidade maior,
que aqui nesse caso foi de 50% do máximo, onde não teve nenhum efeito. Então, talvez, né, para esse caminho ainda tem um campo aí para explorar. Esses estudos todos usaram eletromiografia ali como Sim, método técnico para detectar essa ativação neuromuscular. isso. E aí, quando a gente olha para as questões de métodos, tem uma variabilidade muito grande, como um estudo não normalizou, o outro normalizou de uma forma, Ah, outro normalizou de outra, então é uma salada de fruta. Né? Então a gente vê aí que não é concreto ainda esse resultado, a gente não conseguiu fazer uma meta-análise com esses dados, porque eles eram muito heterogêneos, né? Mas ao que tudo indica, a grande maioria diz que não tem efeito, né, na ativação muscular, e um único estudo mostrou uma pequena redução quando é uma contração de baixa intensidade. é bem importante, pessoal, vocês entenderem uma coisa, tá? Que o Marcelo está trazendo aqui. Estão notando que a ciência nos ajuda a dar algumas respostas às dúvidas que a gente tem, né? E mesmo assim, essas respostas muitas vezes são dúbias. Então, assim, a ciência, ela não é dona da verdade absoluta e nem é a verdade absoluta, mas ela instiga a gente a buscar uma resposta, certo? Que nem sempre quer dizer que seja verdade. Então, por isso, assim, eu acho muito importante a forma como o Marcelo está trazendo isso, que a gente tem que tomar cuidado, porque é muito comum a gente escutar assim, está aprovado pela ciência. Pessoal, a ciência não prova nada, ela sugere coisas que instigam as pessoas e as pessoas tentam reproduzir muitas vezes aquele mesmo desenho ou melhorar aquele desenho para ver se aquela resposta realmente ela existe ou ela corrobora ou não corrobora. Isso é ciência de verdade. Então tomem cuidado com a forma como as pessoas trazem que o estudo provou. Não, geralmente não prova muita coisa, não. Justamente porque o Marcelo trouxe aqui limitações, heterogeneidade do estudo, a forma como ele é aplicado. Fora coisa que a gente não vê nos bastidores, que às vezes a gente, que infelizmente é mascarado. E acontece muito. E às vezes não é nem porque a gente faz de propósito. Então, só para esclarecer isso, tá bem? Marcelo, segue o baile. Muito bem. E aí, pessoal, então, entrando um pouquinho de novo nessas questões neurais, né, teve um outro estudo lá em 2018, que eles tinham 3 situações, né? Um grupo fez uma massagem mais pesada, mais profunda, 3 séries de 30 segundos, foi com um bastão de massagem, não foi com um rolo de espuma. E aí teve um outro grupo com uma massagem um pouco mais moderada, não com menos pressão, né? 3 séries de 30 segundos. E um outro grupo que recebeu um placebo ali, ele achou que estava recebendo uma massagem lá, mas não tinha efeito nenhum. E aí o que eles queriam ver? Eles queriam ver que se teria, né, algum efeito de modulação neural, já que a gente especulava, né, que poderia ter algum efeito ali inibitório, que poderia talvez prejudicar a produção de força muscular, né, já que é um mecanismo inibitório. E aí eles viram numa variável que a gente chama de reflexo H, que seria um reflexo espinhal. Então, tem a ver também com inibição, né? Então, na hora de contrair a musculatura, eu posso ter esse mecanismo aqui atuando mais ou menos como um fator inibitório. E aí eles viram que depois da aplicação da massagem, teve redução desse reflexo, mostrando que teve um efeito de inibição. 49% no grupo que recebeu a massagem mais profunda, 44% no que recebeu mais uma massagem de pressão moderada, e também 14% no grupo que recebeu um placebo ali, achou que estava recebendo algum tipo de tratamento, né? Então, embora tenha acontecido uma redução também no grupo que recebeu o placebo, essas reduções que a gente encontra aqui nesse estudo, elas mostraram ser intensidade dependentes, né? O grupo que recebeu uma massagem mais profunda, mais pesada, ele teve maiores reduções, né? Só que o problema é que, independente da situação, independente do grupo, esses valores, eles retornaram ao nível basal em até 3 minutos. Então, se de fato existe algum efeito de modulação a nível neural ou nível espinhal após a massagem, esse efeito ele é tão pequeno e tem uma duração tão curta que às vezes pode ser irrelevante, né? Então, a gente não tem muitos estudos que avaliaram esses mecanismos, mas aqui é mais uma evidência mostrando que se de fato existe alguma alteração neural, esse efeito pode ser quase irrelevante. Então tá. Então, se o efeito neural ele também talvez não tenha muita evidência, não seja tão relevante, quem sabe os efeitos fisiológicos são responsáveis
por esse aumento de amplitude de movimento articular, pela redução da dor tardia, né? Então, a gente tem hoje, já em 2023, pouco tempo aqui, foi publicado mais uma revisão, investigando os efeitos fisiológicos. E aí, o próprio título do artigo já é assim, né? Seriam os efeitos agudos do Von Holen atribuídos a um próprio efeito de aquecimento dinâmico? Né? Será que, de fato, é a pressão da massagem que causa alguma alteração? Ou o próprio movimento de rolamento, o próprio movimento que a gente faz em posição de prancha? Não deixa de ser um aquecimento dinâmico. A gente fica em movimento em cima do rolo. Então, eles queriam entender se esse efeito era da pressão de rolamento, do rolo, ou se era do próprio movimento que a gente faz quando executa o Von Holen. Então, o que eles queriam ver? Até falei que era uma revisão, mas esse aqui é um ensaio clínico. Depois esse autor tem uma revisão também, bem recente. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram em 3 grupos. Um aplicou o Von Holen na posterior da coxa. O outro aplicou um placebo. Era um skate. Um skate com rodinha e uma almofada ali. E ele fez o mesmo movimento que ele faria usando o rolo de espuma. Interessante, né? Então, ali ele tem uma situação que é o Von Holen, que recebe a pressão junto com o movimento, e o outro que é só um skate, que ele só vai fazer um movimento ali de ir para frente e para trás, sem a compressão no músculo. O que eles encontraram? Que ambas as situações aumentaram a amplitude de movimento da mesma forma. Ambos aumentaram a flexibilidade da mesma magnitude, sem diferença entre elas. O que isso significa? Que fazer o rolo ou simplesmente só fazer o movimento sem o rolo de espuma tem o mesmo efeito. Pensando na amplitude de movimento, que seria o nosso principal efeito do Von Holen até agora. Né? Então, quer dizer que talvez seja um efeito placebo aí, que talvez o próprio mecanismo de eu ficar me movimentando para frente e para trás pode ser o responsável por aumentar a minha amplitude de movimento articular. E aí, quando a gente pensa nisso, entra o fator fisiológico. Qualquer aquecimento que a gente fizer, se a gente fizer uma caminhada na esteira, uma corrida, um trotezinho lento, uma bicicleta, qualquer aquecimento dinâmico, a gente vai ter aumento do fluxo sanguíneo, a gente vai ter aquecimento dos tecidos, né, aumento da temperatura, enfim. E aí Aumento teve da ventilação, frequência cardíaca. Isso aí, todos os fatores aí, vários isso aí. Perfeito. E aí teve um estudo lá de 2014, que é o do Rothfield, que eles avaliaram o fluxo sanguíneo após a aplicação do Von Holen. E aí eles viram que logo após a aplicação, imediatamente após, se tem um aumento de 74% do fluxo sanguíneo naquele músculo, naquela região que tu aplica a massagem. E esse aumento, ele ainda permanece elevado, né, por pelo menos os próximos 30 minutos, em torno de 53%. Então quer dizer que a gente tem... Isso sem entrar em exercício. Faz... Só com o Von Holen. E daí fica 30 minutos parado ali e avalia de novo. E ainda está 53% acima do nível basal. É bem alto. Então tem um fator de aquecimento que provoca o aumento do aporte sanguíneo naquela região que tu aplica a massagem. Tudo bem, é o que a gente imagina, né? A massagem normalmente já era usada, né? A massagem esportiva já era usada com esse objetivo há muitos anos atrás, né? Então só trouxe aqui para mostrar que com o Von Holen também acontece isso. Marcelo, aquele estudo ali, aquilo foi feito pré e pós? Tu lembra? Pré e pós. Pré e pós. Uhum. Pessoal, olha só. Olha a importância disso que o Marcelo está trazendo. Eu sempre recomendo que vocês façam um aquecimento dinâmico, né, o balístico, antes de iniciar a corrida propriamente dita, principalmente por conta das articulações, tá? O líquido sinovial, ele ajuda a lubrificar e tal. E, ao mesmo tempo, isso promove o aquecimento dos tecidos, aumenta a frequência cardíaca, ventilação, tudo. Tu já entra no exercício com um fluxo sanguíneo maior, ou melhor, os tecidos sendo nutridos de forma melhor. Isso promove não estou falando em desempenho, mas que o teu exercício ele fique com uma qualidade melhor do ponto de vista fisiológico. Certo? Então, assim, chegar para um treino e sair a correr direto, as chances daqui a pouco tu aquecer vai demorar mais tempo, porque tu vai entrar numa intensidade muito alta, o músculo talvez, o corpo não entenda isso tão bem, e a chance de lesão isso aumenta. Então, por isso que é muito importante essa fase de aquecimento pré. E está mostrando aqui que, pelo jeito, o uso do Von Holen para isso
tem, parece que um viés importante do ponto de vista de aquecimento. Então, acho que a gente podia, daqui a pouco, né, lá atrás o Marcelo trouxe, ó, pensem, né, como é que a gente poderia usar, e ele está mostrando isso para a gente. Então, para quem não lembra, eu estou chamando a atenção da pergunta que ele fez lá no início da apresentação. Marcelo, fica à vontade. Beleza. E aí, aqui, trouxe mais uma revisão sistemática recente, de 2021, né, que compararam, então, se o foam rolling, então, ele tem esse efeito de aquecimento, ele pode aumentar a amplitude de movimento articular. Será que ele é melhor que alongamento? Pensando no pré-exercício, qual será que é a diferença? O que eu posso fazer que pode ser mais interessante para mim no aquecimento? E aí essa revisão nos trouxe, e de forma bem resumida, eles nos mostram que não tem diferença entre tu fazer o foam rolling e tu fazer o alongamento no pré-exercício, que ambos melhoram a amplitude de movimento articular da mesma forma. No entanto, quando a gente pensa no alongamento, a gente tem que entender que a gente tem o alongamento estático, tem o alongamento dinâmico. E aí a gente vai um pouquinho mais profundo disso. O alongamento estático, ele parece ser menos eficiente do que o foam rolling, porque ele só alonga, ele não tem o efeito do movimento. Agora, quando a gente compara o foam rolling com o alongamento dinâmico, ou até o foam rolling no modo sem a vibração, a gente enxerga o mesmo efeito. Então, quer dizer que o foam rolling e o aquecimento dinâmico, ou alongamento dinâmico, ele tem o mesmo efeito, pensando em ganho de amplitude de movimento articular. Então, a gente já consegue distinguir um pouquinho o que é melhor. Foam rolling é melhor que alongamento estático? Parece que sim. É melhor que alongamento dinâmico? Parece que tem o mesmo efeito, tá? Pensando em aquecimento. E aí, o que eles mostram também nessa revisão, né? Que quando aplicado em alguns músculos específicos, quadríceps, parece que o efeito é maior. E aí vem a discussão da pressão. Talvez a descarga de peso corporal é maior na posição de rolamento para o quadríceps. Quando aplicado em algumas tarefas, a gente tem o efeito de aquecimento, sugerindo que pode haver até algum ganho de força. Mas não é porque o foam rolling está aumentando a força, é porque a gente está aquecendo. Né? Então, talvez tenha algum ganho de força aí também. Esse efeito ele parece ser significativo quando aplicado por mais de 60 segundos. Então, eu tenho que ter pelo menos 60 segundos de aplicação do foam rolling, né? E a gente já está vendo que varia esse tempo, ele pode ser maior dependendo da região que a gente tem que aplicar. Tá? E quando a gente usa o foam rolling vibratório, tudo que a gente vê com o foam rolling sem a vibração, com o vibratório parece que o efeito é um pouquinho maior. Mas aí tem que ter o rolamento com a vibração. Tá? Aqui, que eu comentei antes, né? Então, foam rolling versus alongamento estático, foam rolling é melhor. Foam rolling versus alongamento, ou na verdade, foam rolling vibratório ou não vibratório, vibratório é melhor. Foam rolling por mais de 60 segundos, ele é o tempo mínimo de aplicação para a gente ter alguma mudança em algum desfecho, tá? Menos que isso, é a mesma coisa que não fazer nada. Será que a gente faz isso na prática? Provavelmente não. Então, a gente pode ter algum ganho funcional, talvez pensando nos ganhos de força pelo fator de aquecimento, e sem nenhuma influência em outros parâmetros, como o desempenho no salto, desempenho no sprint, endurance, enfim. Certo? Pessoal, podem me interromper a qualquer momento, tá? Fiquem à vontade. Senão eu vou seguindo. Vai firme. E aí surgiu depois mais uma revisão, essa bem recente. Essa aqui tá quentinha ainda, ó, acabou de sair do forno, 2024. Que compara, então, os efeitos do foam rolling com outras técnicas que ajudam a aumentar a amplitude de movimento articular. Tá? Então, são várias técnicas, não só alongamento. O que eles viram? Então, que se a gente comparar o foam rolling, pensando em ganho de amplitude de movimento articular, comparar com o alongamento estático, ou alongamento dinâmico, ou a bicicleta como aquecimento, ou até técnicas manuais de liberação miofascial, cuidado com o termo, embora a gente não saiba desse efeito aí, ainda é chamado de liberação, né? Mas quando a gente compara essas técnicas com foam rolling, não tem diferença numa análise geral entre elas. Então, parece que elas têm o mesmo potencial de aumentar a amplitude de movimento articular. Certo? Só tem que ter um cuidado. Quando a gente olha aqui o aquecimento com a bike, que é esse estudo aqui,
ele é o único que mostra um efeito favorecendo as técnicas alternativas. Todos os outros estudos, o efeito é igual entre o von Holen e a outra técnica. Tá? E aí, esse estudo aqui, então, do Morales, a gente vai ver aqui, eles fizeram o seguinte, eles tinham 4 situações. Eles tinham o grupo que fez só a pedalada na bike, 15 minutos, o grupo que fez só o von Holen, o grupo que fez os dois juntos, ciclismo e bike, e o grupo que não fez nada. Então, eles tinham as 4 situações. Então, eles avaliaram antes e depois, o que eles viram? Que o controle, o grupo que não fez nada, não mudou a amplitude de movimento articular, e pode até reduzir. Só tá em repouso, né? Não foi significativo, mas está abaixo do ideal ali. Aí o ciclismo, obviamente, né, fez um aquecimento na bicicleta, teve um aumento de amplitude de movimento logo após, né, e permaneceu alto até pelo menos uns 30 minutos ali. O grupo que fez o von Holen, ele teve um aumento, né, de amplitude de movimento articular, mas não foi um aumento tão grande quanto no ciclismo. Então tá, pode aumentar a amplitude de movimento, talvez não seja tão eficiente como fazer um aquecimento na bike. E aí o grupo que fez os dois juntos, a gente percebe o seguinte, que o tamanho desse aumento de amplitude de movimento foi o mesmo entre tu fazer só a bike ou tu fazer a bike e o von Holen. Então significa que tu não precisa nem fazer o von Holen, é só tu fazer a bike, tem o mesmo tamanho de efeito. Né? Para que eu vou gastar tempo fazendo o von Holen se eu posso fazer o aquecimento na bike e ter o mesmo ganho? Certo? Talvez até durou um pouquinho mais, porque teve mais volume, né, de aquecimento, somando os dois. Mas aí é para a gente ficar pensando também, o que é mais eficiente? O von Holen aumenta a amplitude de movimento articular, mas será que não tem estratégias melhores para aumentar a amplitude de movimento? Provavelmente tem, né? A gente fizer um aquecimento bem caprichado, um pedal na bike, uma corrida leve, talvez tenham formas melhores de aquecer. Certo? Então, será que o von Holen aumenta mesmo a flexibilidade? Todo conhecimento científico, pessoal, a gente precisa avançar até conseguir atingir o melhor nível de evidência possível. Então, a gente já viu aí que, pelo menos para amplitude de movimento articular, já existem várias revisões sistemáticas com meta-análise. No nível de evidência, nessa pirâmide aqui, né? Quanto mais para cima, melhor o nível de evidência. A revisão sistemática com meta-análise está aqui em cima. E agora já tem um outro tipo de estudo, que é a revisão de revisões. Então, uma revisão guarda-chuva. E aí vem o nosso grupo aqui, o Nicolas, que é meu aluno de TCC na Unisc, em parceria com um dos principais aí, pesquisadores também sobre o tema, de alguns estudos de revisão ali que eu passei eram dele. Então, é um austríaco. A gente está desenvolvendo agora uma revisão guarda-chuva para ver se, de fato, o von Holen pode mesmo aumentar a amplitude de movimento, o que pode influenciar nesse efeito, e aí a gente vai tentar sintetizar tudo que tem disponível aí, certo? Tá, a gente falou agora só sobre o von Holen no aquecimento. E na recuperação? Será que ele não tem um impacto maior? Se no aquecimento não é tão significativo, talvez na dor tardia possa ser, ou talvez em algum parâmetro funcional. E aí a gente vai para a mesma meta-análise que eu apresentei lá no início, e a gente vê um efeito, né, um efeito de tamanho moderado, que o von Holen, quando aplicado no final da sessão, ele pode retardar a dor tardia, ou melhor, fazer com que ela venha numa menor intensidade. E eu ter uma dor menos intensa faz com que eu esteja pronto para o próximo treino de forma mais acelerada. Então, o fato de eu não estar com dor é um parâmetro importante. Que é o efeito da própria massagem, é o efeito do movimento, né? Um movimento ali é uma recuperação ativa, talvez. Né? Então, para isso, parece ser bem interessante. E aí o nosso grupo, aqui um estudo que foi desenvolvido na UFSM há pouco tempo, o mestrado do meu colega, do David, ele fez um estudo tentando ver o efeito do von Holen no final da sessão, depois de um protocolo de dano muscular. Ele tinha um grupo que fez o von Holen e um outro grupo que não fez nada. E aí ele aplicou um protocolo de dano muscular, ele causou dor, ele causou dano muscular na panturrilha, ele aplicou o von Holen, 3 séries de 30 segundos, e aí ele avaliou essas pessoas imediatamente após a aplicação, 24 horas, 48 horas e 72 horas após. Tá? Após a aplicação do von Holen.
que ele viu? Que, pensando na rigidez dos tecidos, não teve nenhuma alteração. Então, a gente não consegue restaurar a rigidez dos tecidos depois da aplicação no rolo, né? Pensando que depois do exercício a rigidez dos tecidos aumenta, a gente não consegue fazer com que ela diminua, né, depois do dano muscular. A amplitude de movimento articular também não recuperou mais rápido depois de fazer a técnica, né? Então, a gente tem perdas de amplitude de movimento articular quando a gente está com dor, quando a gente tem dano muscular pós-exercício. A ideia era fazer o foam rolling para ver se a amplitude retornava mais rápido. Não teve diferença entre fazer e não fazer. Em outros parâmetros de força, também não se teve nenhuma diferença entre fazer e não fazer o foam rolling. Então, a força ela não mudou, ela cai depois do dano muscular e a gente não conseguiu devolver essa recuperação funcional. Desempenho do salto também não teve diferença na recuperação entre fazer e não fazer o foam rolling. Então, parece que na recuperação aqui a gente não viu nenhum efeito, né? Calma aí. A gente viu que na dor teve um efeito. Então, assim, de forma bem objetiva. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, aí eu tô esperando é a dor, porque para mim a dor eu acho que é a chave desse negócio. É isso aí. Então, na dor, pessoal, o grupo que fez o foam rolling, ele teve dor, assim como o grupo que não fez. Ele fez o protocolo de dano, ele teve dor muscular, só que essa dor ela veio bem menor. Se a gente olhar aqui imediatamente após, o grupo controle teve 1,69 de dor, né? O grupo que não fez, né? Ou na verdade o grupo que fez, ele teve ali uma... Deixa eu só me achar aqui que eu tô olhando errado aqui. Tu tá no controle ali, Eu tô no em cima e controle. embaixo é o Deixa que... eu apagar aqui. Aí, ó. Aqui embaixo. Opa, aqui. Então, o grupo que fez o foam rolling, ele teve um nível de dor menor logo depois do exercício, logo depois da técnica, né? E aí, no segundo dia, 24 horas depois, a dor aumentou no grupo que não fez nada, aumentou bruscamente. E no grupo que fez o foam rolling, né? Quase nada. Nada. Quase nada. Estatisticamente, nada. Então, eu tô olhando errado aqui, ó, desculpa, aqui. A dor passiva. Isso Dor aí. passiva e dor ativa, isso aí. Agora sim. Então, aqui, ó, olhem para esses valores aqui. Tá? Então, se a gente for comparar aqui, a dor tardia, ela foi muito menor no grupo que fez o foam rolling e também ela acabou mais cedo. Então, 72 horas já tinha cessado a dor, enquanto que no grupo que não fez, ela ainda estava aumentada, ela ainda estava incomodando a pessoa. Tá? Então, menor aumento da dor em até 72 horas. Só que aí a gente tem que fazer o foam rolling da forma correta, né? Ali foi aplicado pelo menos 3 séries de 30 segundos. Certo? Então, pensando na recuperação, para dor pode ser interessante. Mas está faltando uma coisa aí também. A gente viu aí mecanismo mecânico, a gente viu fisiológico, a gente viu agora também o mecanismo neural, né? E o fisiológico agora. E aí tem um outro fator, um outro mecanismo, que são os mecanismos psicológicos, né? Pessoal, tomem cuidado com os placebos. Mecanismo psicológico de relaxamento, de sensação de bem-estar, tem que ter muito cuidado, tá? Pode ser que não tendo nenhum prejuízo funcional, não trazendo nenhum risco à saúde da pessoa, ok, né? Só que a gente tem que entender que daqui a pouco a gente está imaginando que a gente tem algum efeito e na verdade não tem nada, né? Então, às vezes a gente pode estar optando por usar uma estratégia que a gente se sente bem, que a gente acha que tem aquele efeito naquele parâmetro que a gente espera. Daqui a pouco a gente acha que está sentindo coisas ali que parece que está melhorando, que eu estou recuperando mais rápido, que eu tô correndo de forma mais econômica, que eu estou produzindo mais força, né? E, na verdade, pode ser que seja só coisa da nossa cabeça, né? Pode ser que seja só um efeito placebo aí, a gente não estava querendo acreditar, ou talvez a gente não conhecia essa possibilidade também, certo? Para a gente finalizar, então, para que serve o foam rolling? Para que ele pode ser útil, então? Ao que tudo indica, pessoal, ele é uma técnica de massagem que a pessoa consegue aplicar sozinha em si mesmo, pode transportar para onde quiser, pode ser útil quando eu tenho atividades em grupo, então eu posso fazer uma massagem que eu não preciso de um terapeuta aplicando massagem em cada pessoa,
cada um pode aplicar em si mesmo, né? Eu consigo, talvez, ter algum ganho de amplitude de movimento, mas talvez não pelo fato da massagem, e sim pelo movimento corporal, mas que para dor tardia, talvez eu consiga minimizar ela, eu consigo ter uma dor menos intensa e talvez com uma duração um pouco menor, tá? E se eu tenho isso, já pode ser bem interessante eu ter na minha rotina de treino, né? Ou daqui a pouco servir de apoio para o objeto aí, tá? Como vocês quiserem. Então, eu agradeço a atenção de vocês, fico disponível para dúvidas, questionamentos. Aqui tem algumas fotos do nosso grupo aí, né, que já saíram alguns mestrandos aí desse projeto com foam rolling. A gente segue estudando questões de mecânica, de tecido, de tendão, de fáscia, né, efeito do treinamento nesses tecidos também. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês aí. Marcelo, eu que te agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. E, pessoal, estamos com 20 horas, 2 minutos, né? Ainda está sendo gravado. Se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, né? Eu tentei colocar algumas coisas, né, que eu entendo que seja importante para vocês, né? E o Marcelo, super, umas respostas pontuais, bem dentro daquilo que a gente está buscando. Se tem, a hora é agora, perguntem, fiquem à vontade, tá? Senão, eu vou encerrar a sessão, né? Ô, Quevedo, eu não tenho pergunta não, só tenho que agradecer aí em nome do grupo, como tu já agradeceu ao Marcelo pela essa baita apresentação. Muitas, para mim, pessoalmente, acredito para a maioria do grupo, novidades que a gente não tinha conhecimento realmente e serviu para elucidar. Obrigado pelo teu tempo disponível aí para nós, Marcelo. E o que tu precisar da gente, da Companhia dos Cavalos como um todo, tu pode ter certeza que tu vai ter, porque sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores apresentações que a gente teve. Obrigado, tá? E parabéns, Quevedo, por escolher o tema aí e escolher esse baita profissional aí que nos ajudou demais. Obrigadão, hein? Eu que agradeço pela disponibilidade aí, pelo convite, né, também, e pelo espaço. E eu acho que uma das nossas missões também é tentar trazer o conhecimento que a gente trabalha no laboratório, na área acadêmica, para levar para a prática também. E eu acho que é uma missão que a gente tem aí também. Espero ter contribuído um pouquinho para vocês aí, com vocês, né, e com a assessoria também. Braga, abre teu áudio aí se tu quer fazer uma pergunta, tu tá sem áudio. Não? Ah, foi sem querer aí que tu colocou? Ah, então tá. Pessoal, alguma pergunta, algum questionamento? Tudo certo? Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela tua disponibilidade. Faço minhas palavras, né, do Rodrigo, né, nosso diretor técnico. Eu tenho procurado trazer, de novo, pessoal, profissionais que vão agregar informação à nossa prática. Não estou trazendo apenas teóricos, mas também indivíduos que trabalham na prática. Isso é o que nos interessa, tá, para o nosso esporte. Tá? Semana que vem, pessoal, a live ela vai ser muito mais assim, voltada para a Maratona de Porto Alegre. Eu e o Rodrigo estaremos conduzindo ela, né, principalmente o pessoal do grupo, para dar dicas, falar sobre treinamento. E na sequência, e eu tenho que conversar, Rodrigo, contigo, porque temos uma novidade importante. O Rodrigo vai trazer 2 convidados muito importantes, né, que é o Marilson e quem mais, Rodrigo, tu falou que vai trazer na próxima? Vai tentar trazer o Adalto? Vou tentar trazer o Adalto. A gente, na verdade, já fez uma live com ele, mas já faz, acho que uns 2 anos. Isso. E vou aproveitar a proximidade, vou ver se ele tem um tempinho aí para nos ajudar a elucidar as dúvidas da galera também, talvez ali 2 semanas antes da Maratona de Porto Alegre. Mas ele ainda não está certo, tá? Mas o Marilson tá. Semana que vem, eu e tu. É bom tu falar sobre isso, Quevedo, porque é importante falar para a galera que a nossa live vai ser muito interativa. Isso. Nós vamos trazer informações, mas a live vai ser conduzida também e principalmente pelas dúvidas de vocês. Então, tragam dúvidas. É aquilo que eu sempre falo, né? Não existe pergunta burra, burrice é não perguntar. Então, esse vai ser o momento. Nós vamos elucidar tudo que vocês precisam saber, desde que vocês nos perguntem, senão vai acabar alguma coisa passando batido, tá bom? Vai aí, Quevedo, obrigado. Então tá, pessoal, eu agradeço a todos que participaram, né? Alguns já saíram por conta do horário, né? Mais uma vez ao Marcelo. E
qualquer coisa, estamos à disposição, certo? Boa noite a todos, um forte abraço, Marcelo, obrigado. Até mais. Nos vemos. Valeu, um abraço, Marcelo. Obrigadão. Boa noite, galera. Falou.